Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem movimentado os preços nos últimos dias, o que a gente pode esperar desse mercado daqui para frente. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Roberto Carlos Rafael, ele que é da Germinar Corretora, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Roberto, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, Guilherme. Muito bom dia para você e bom dia para todos os ouvintes e seguidores do Notícia Agrícola. Sempre um prazer estar com vocês também, viu? Roberto, a gente já vinha acompanhando nos últimos tempos, altas nos preços do milho, preços elevados em função de guerra, tudo isso movimentando bastante as cotações. E aí nessa semana a gente teve momentos importantes, principalmente lá na Bolsa de Chicago, maiores altas dos últimos 10 anos. O que continua movimentando, o que continua impulsionando essas cotações do milho lá fora? Então, na verdade, Chicago, nós estamos aí exatamente, rompeu a barreira dos 8, né? Eu acho que lá fora o que a gente tem principalmente é uma questão, primeiro, a guerra, principalmente a questão petróleo. A gente não pode negar que petróleo, que na época antes da pandemia era $40, hoje ele está na faixa de 105 a 110 dólares, tá certo? Então isso proporciona para que commodities como soja e milho sigam também essa tendência de alta, né? Os estoques também não são os estoques bons, mas na safra americana não pode acontecer nada de errado para que, de repente, tenhamos uma perca muito grande e os estoques de passagem fiquem muito baixos, né? E em função disso, nós estamos também tendo, neste momento, a questão do frio, né? Tá muito frio ainda por lá e o pessoal não tem colocado a semente no campo, né, por uma questão aí de germinação. Então, na verdade, vem atrasando o plantio tanto da soja como também do milho, como também da soja também. Essa semana que nós tivemos já a primeira divulgação da soja, também atrasando um pouco, tá? Há melhoras, né, nos mapas para os próximos 8 a 14 dias de clima nos Estados Unidos, né? Então, isso a gente tem que acompanhar, porque não é um atraso muito grande, mas eu acho que não só a questão de clima, nós temos a questão do petróleo que faz com que essas cotações de soja e milho estejam bem altas, viu? E aí, Roberto, como você destacou, o primeiro ponto sendo a guerra, a gente não consegue saber o que vai acontecer, já se esperava que tivesse sido resolvido há algum tempo essa situação, continuam os conflitos, essa volatilidade, essa incerteza vai permanecer por mais algum tempo, né? Vai continuar, né, Guilherme? Na verdade, estragos já fez na questão de abastecimento, né, na questão da cadeia alimentar. A gente tem aí a Ucrânia, existe uma série de incógnitas, né? A gente não sabe o quanto que eles estão conseguindo efetivamente exportar. Existe, o USDA pelo menos trouxe um atraso aí das exportações em cerca de 3 milhões de toneladas a menos do que eles esperavam, mas deve ser maior isso. A produção da Ucrânia também, a gente já escutou falar que vai ter uma redução de 30% até 50%, então os números são incertos. Eu acho que exatamente o que você está falando da questão da guerra foi a grande fator que trouxe uma dificuldade para a leitura do mercado muito grande, tanto que a gente não pode esquecer, quando começou a guerra, nós tivemos uma demanda que acabou vindo da Ucrânia, esparramando aí pelo mundo e aqui para o Brasil, algo ao redor de 2 a 2 milhões e meio. Nós estamos vendo esse milho indo embora agora, inclusive, né, está nos portos saindo, 2 a 2 milhões e meio de toneladas que teve uma demanda extra que veio para cá, onde a gente esperava que isso poderia continuar. E então, na verdade, na questão efeito Ucrânia, vai ficar ainda, eu acho que a gente tateando e tentando tirar informações para ver o que vai acontecer. E, evidentemente, essa questão de uma quebra de produção, ela vai haver, a gente não sabe sua magnitude. Os números que eu mais escuto falar são algo ao redor de 50%. 50% da produção da Ucrânia é quase 20 milhões de toneladas. É um volume que o Brasil, com a safrinha que está chegando aí, vai poder, na verdade, se aproveitar desse mercado e colocar esse produto no mercado. Então, acho que nós vamos ter uma demanda e deveremos ter um grande volume de exportação, porque nós vamos ter uma produção muito boa, uma demanda mundial que deve acontecer. Você comentou dessa questão das exportações, né, Roberto? A gente teve no começo dessa semana o reporte da SECEX mostrando essas exportações brasileiras e já até aqui em abril já superando em 80% abril do ano passado. É justamente esse reflexo que você comentou dessa demanda extra chegando aqui no Brasil.
Exatamente. Quando a gente vê esses números que o pessoal citou, 80%, ele mostra assim, poxa, é muita coisa, que na verdade em abril, normalmente você não tem exportação de milho. Sai alguma coisa ali do sul do país. Mas de repente veio essa demanda extra, que eu acho que até que em um determinado momento houve um certo exagero dos players mundial que demandavam um produto, acabaram comprando porque não sabiam o que ia acontecer. Quando acontece uma situação como essa, há um exagero. Talvez compraram mais do que precisava, e aí veio esse volume bom para o Brasil, né, que pegou, e isso ajudou naquele momento, inclusive, vocês lembram que os preços aqui na região de Campinas chegaram a bater alguma coisa ao redor de 105 a 108 reais, né, e depois houve um enfraquecimento, né, nos portos chegou a sair o negócio a 112, 113 reais a saca de milho, e agora está na faixa de 90, né, então foi, na verdade, muito rápida essa demanda, e depois parou. Uma outra coisa que eu queria citar um pouquinho, que na verdade a gente, apesar das altas de Chicago, o nosso mercado aqui, apesar de que houve uma recuperação dos preços da semana passada para cá, um pouco porque há uma certa questão, uma especulação com um clima um pouco mais seco para a região centro-oeste, né? Mas assim, o que a gente percebeu, nós mesmos trabalhávamos com uma dificuldade de abastecimento no período aí de abril e maio, tá? Mas eu acho que os números de estoque de passagem que nós temos aí da Conab, algumas consultorias, eu acho que na verdade a safrinha nossa do ano passado foi maior e está mostrando que a gente tem um pouco mais de milho do que a gente pensava que iríamos ter. E aí com isso vem atrás disso uma super safrinha. Uma safrinha que a gente escuta números desde 85 milhões de toneladas até 94 milhões de toneladas. Números que são das consultorias, da Conab. A Conab é alguma coisa ao redor de 86, 87 milhões de toneladas. O fato que eu acho que a gente vai ter realmente uma grande safrinha, né? E o que a gente viu então, Chicago subindo, mas nós tivemos também um outro fator que a gente teve de lá para cá da guerra foi o recuo muito forte do dólar. Era esperado, mas não nessa magnitude, mas houve uma movimentação, um fluxo muito forte vindo do Brasil, principalmente por conta de questão de taxa de juros, mas também porque tinha alguma coisa em outros países que começaram a ser alocados aqui. Então, na verdade, nós tivemos uma retração dos preços, depois que teve aqueles primeiros 15, 20 dias de guerra. Então, se retraíram. Hoje, aqui no mercado de Campinas, a gente fala alguma coisa ao redor de R$90, e que o produtor, na verdade, tem que ficar atento e que vem uma super safrinha aí. Então, na verdade, nós falamos aí de uma safrinha que pode ser entre 85 a 94, como a gente está falando, né? E isso deve proporcionar a possibilidade de termos uma exportação na faixa aí de até 40 milhões de toneladas. Tá? Porque nós vamos ter um excedente muito grande. E o que nos chama atenção, primeiro, é uma safrinha precoce, né? E uma outra coisa que nós temos notado é um movimento de alguns produtores nessas regiões do Centro-Oeste, que tem algumas regiões, principalmente Mato Grosso, o pessoal tem o perfil de deixar secar o produto na lavoura. A gente tem visto um movimento para o produtor tirar milho com 21%, 22% de umidade, antecipando a colheita para tentar pegar preço, tá? Então, assim, acho que a gente vinha falando já ao longo do tempo que nós tínhamos um mercado do primeiro semestre e do segundo. O segundo semestre está impactado por uma grande oferta. Por enquanto, o que nós temos é Chicago com preços muito bons, mas a gente tem que ficar muito de olho em Chicago, porque se nós não tivermos nenhum problema com produtividade, problemas na safra americana, e de repente se encerrar a guerra, o petróleo chegar a voltar, eu acho que nós podemos ter um recuo forte também de Chicago. Então, o produtor tem que ficar muito atento. Então, acho que esses preços que eles estão obtendo aí estão muito favoráveis. Então, Roberto, até ao longo da nossa programação, conversando com os produtores, a gente tem notado uma opção do produtor nesse momento segurar um pouquinho essa produção, não buscar vendas, até apostando em talvez altas lá na frente. Talvez essa estratégia não seja melhor, então, nesse momento. Eu vejo assim, eu sempre gostei nunca fui produtor, mas eu trabalhei muito no mundo corporativo e a gente gostava muito, e acho que o mercado tem que trabalhar assim, nunca prevendo catástrofes, né? Eu acho que tem que se basear no potencial produtivo que vem por aí, os números que estão sendo divulgados de estoques. Eu diria, se tudo acontecer bem, a gente ficar aí com esses estoques a nível de 35 a 40 milhões de toneladas, ou um pouco mais de milho lá nos Estados Unidos, eu acho que Chicago está alto. É o que eu digo. Eu vejo muito uma força do petróleo nessa história. E pode ser que, eventualmente,
o petróleo também reduza de preço, cessando guerra, uma ampliação de produto que seja colocado no mercado. Então, assim, o produtor tem que ver, eu acho que ele tem que ir fazendo médias e sempre vendo qual o meu custo. Eu estou numa margem boa, dá para mim travar no mercado de B3, por exemplo, ou vendendo no mercado a termo, porque uma outra coisa que nós estamos vendo é o seguinte, está havendo alguns negócios com exportação, mas o mercado interno está acreditando em preços, os consumidores estão acreditando em preço mais baixo. Então, a movimentação da comercialização, ou seja, a comercialização de uma forma geral para o mercado externo e mercado interno, ela está bem atrasada, né? E tem um outro problema que a gente vai ter na safrinha também, que é o atraso da comercialização da soja. A gente pode ter alguns problemas aí de estocagem, né? Então, eu acho que precisa uma atenção muito especial do produtor, ele não pensar só em catástrofe, pensar nos dois cenários. E se tivermos uma boa safrinha? E se tivermos uma safra americana normal? Na minha cabeça, é um mercado para baixo. Temos o dólar aí também, no ano eleitoral, mas o dólar está caminhando para chegar nos 4,50 enfim, a gente não sabe para onde vai, pode ser que a gente tenha oscilações por conta desse ano de eleição, mas o dólar, na verdade, nesse momento, ele caiu muito forte por aquilo que nós citamos inicialmente aí na entrevista. Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse momento, esse cenário dos preços do milho. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto que você acha importante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu acho que o ponto é só isso que a gente falou. Eu acho que o produtor tem que fazer a média. Se ele tiver a oportunidade de fazer alguns negócios e travar uma parte do volume deles, é um preço bom. E na minha visão, eu acredito que podemos ter aí se der, como eu falei, der tudo bem, o recuo dos preços. Então, se eu fosse produtor, não vacilaria, faria já algumas coisas dentro do possível, para poder, na verdade, se garantir com uma margem que ele espera para fazer na média da sua produção. Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. Um abraço, obrigado, tudo de bom para vocês. O Roberto Carlos Rafael, ele que é analista da Germinar Corretora, conversou com a gente para mostrar o que tem influenciado as cotações do milho no mercado nesse momento. Começando pelo mercado internacional, Bolsa de Chicago, superando a barreira dos $8 o bushel, maiores altas nos últimos 10 anos. O Roberto destacando o papel primeiro dos conflitos e da guerra entre Ucrânia e Rússia lá no leste europeu e também o papel muito importante do petróleo nessa equação. O atraso no plantio norte-americano também influenciando, mas o Roberto destacando que é um atraso pequeno, passível de ser recuperado ainda aí nos próximos dias, com uma previsão de melhora nos mapas climáticos para as áreas produtoras dos Estados Unidos. Diante disso, a análise do Roberto Carlos é que esses preços em Chicago estão mais altos do que deveriam estar pelos fundamentos. O petróleo é que vem sustentando essas altas, então é preciso ficar bastante atento, porque um recuo forte em Chicago não é descartado para os próximos tempos, olhando daqui para frente. Já para o produtor brasileiro, uma demanda extra chegou nos últimos meses em função de toda essa questão com a Ucrânia. 2,5 milhões de toneladas foram compradas nos portos brasileiros, os preços subiram no último mês, voltaram a recuar nesse momento, e aí o que vai depender o mercado brasileiro é a segunda safra de milho. O Roberto Carlos destacando expectativas muito positivas para a safrinha brasileira, entre 85 e 94 milhões de toneladas podem ser produzidas nessa segunda safra, que está bastante adiantada, produtores até tentando adiantar a colheita para aproveitar preços bons. Então as tendências são de preços recuando aqui dentro do Brasil, com uma oferta muito grande chegando no mercado, inclusive nesse momento até os compradores esperando essa oferta chegar, apostando em preços mais baixos. Então a recomendação do analista para o produtor brasileiro é ir vendendo a sua safra, fazer preços médios e garantindo os seus custos de produção, e não ficar esperando, não ficar dependendo de catástrofes para fechar suas vendas. A melhor opção tem sido fechar preços médios ao longo de toda a comercialização. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.